vocês para acompanharem o assunto. Para quem não sabe, tá bom? A aula de hoje é aula de história, tá? Porque os meninos da tarde não têm aula de história hoje, mas como a tarde e a manhã estão juntas agora, pelo menos na parte da aula online, vai ser de história. Então, vamos lá. Todo mundo está conseguindo visualizar o slide? Pode falar no microfone ou pode falar no chat. Sim, eu estou vendo. Então, pronto, vamos lá. Vocês começaram a ver, ou deveriam ter visto no vídeo, a Mesopotâmia, que é o nosso assunto de agora. A gente passou daqueles primeiros assuntos de história, que vão falando só sobre questões mais, como é que eu posso dizer para vocês? Mais da própria história mesmo, e agora a gente entrou no conteúdo. Lembrando, lá na Idade dos Metais, os seres humanos começaram a fazer as primeiras vilas, consequentemente, as primeiras cidades também depois. Por que que isso é importante? Todos os seres humanos da antiguidade fizeram as suas cidades próximas aos rios. Por quê? Porque o rio, a sua margem, é uma fonte fértil para a agricultura. Então, eles se fixaram próximos aos rios para poder ter a agricultura. E também o rio, além de ser uma fonte de água natural, ele também é uma fonte que você pode usar para transporte. Você faz o seu barquinho e usa o barco para ir de um local para o outro por meio do rio, certo? Então, a Mesopotâmia não é diferente. Ela está localizada entre dois rios, que é o rio Eufrates e o rio Tigre. Esse local é chamado de Crescente Fértil. Corresponde hoje ao Iraque, o Irã, a Síria, a Turquia e o Kuwait. Todos eles fazem parte do que antes era a Mesopotâmia, que está no Oriente Médio, entre a Ásia e um pedacinho da África. E as principais cidades da Mesopotâmia eram Ur, Eridu e Galesh. Onde é que vocês veem a história do pessoal mesopotâmico? Aquelas novelas bíblicas que sempre passa na Record, né? Que vem trazendo a antiguidade antes de Cristo, vem trazendo a história dessas civilizações, na sua grande maioria, o Egito e a Mesopotâmia. Por quê? Porque a história desse povo está dentro da Bíblia. Então, eles são mais conhecidos por conta disso. Para quem assiste novela, quem acompanha essas coisas. E quem também é devoto e lê a Bíblia. Então tá. Os povos que dominaram a Mesopotâmia foram 4. Os sumérios, os arcádios, os babilônios e os assírios. A Mesopotâmia ela se destaca na agricultura por causa do rio Tigre e do rio Eufrates, assim como o rio Nilo era usado no Egito. Então, essas civilizações estão próximas uma da outra, a mesopotâmica e a do Egito. Isso seria a aula de vocês em vídeo. Quem viu o vídeo, viu isso aqui. Quem não viu o vídeo, está vendo isso aqui pela primeira vez. Hoje, nós vamos estudar os 2 impérios babilônicos. O primeiro império babilônico, que é a dominação dos amoritas na região, e o segundo império babilônico. Quando a gente vê esses dois, o capítulo da Babilônia vai ficar sobrando só uma parte, que é justamente sobre as contribuições culturais desse povo. Antes da gente iniciar essa aula, eu vou fazer a chamada. Vai ter 2 chamadas, uma chamada agora e uma chamada no fim da aula, certo? Então vamos lá.
Ana Kaline. Não está. Bianca. Presente. Daniele. Presente. Felipe Fernandes. Ele estava aqui até um tempo desse. Felipe. Se aparecer, me avisa. Francisca Lorena. Presente. Isadora. Presente. Yuri. Coxinha. João Pedro. Não. Larissa. Presente. Matheus. Presente. Micael. Presente. Paulo Regis. Presente. Ricardo Enzo. Presente. Ságina. Presente. Adriele. Presente. Yasmin. Não. O Cauã. Duvido que esteja. Bianca. Também não. Gabriel também não. Kerrison e nem o Richard. Ótimo. Ninguém da tarde acerta a Adriele. Enfim. Sou a única estudiosa. Quem amou? Então vamos lá. Primeiro Império. Opa, João Pedro acabou de chegar. Bom dia, João Pedro. Vou botar a sua presença. Sim, vamos lá. Primeiro Império Babilônico, ele vai de 1792 a 1750 a.C. Lembrando a vocês que os séculos antes de Cristo e os anos, eles vão diminuindo até chegar ao zero, tá? Então, por isso que os anos vão diminuindo aí nos impérios. E o Segundo Império Babilônico, que vai de 604 a 561 a.C., ok? Antes do Império Babilônico surgir, nós temos um local de disputa e de correlação entre os assírios, aliás, os sumérios e os arcádios. Por conta das invasões de vários outros povos, esses impérios foram desaparecendo e a região começou a ser disputada. Lembrando que a Mesopotâmia ela é feita de cidades-estado. O que é isso, cidades-estado? São cidades que têm as suas próprias leis e o seu próprio governante. Então, cada governante vai fazer o que acha importante e necessário para a sua cidade. Obviamente, cada um vai pensar diferente e uns vão governar melhor do que os outros. Normal. E por conta desses governos não muito bons de alguns, acabou que teve as invasões, e a partir dessas invasões, nós temos um que se destaca, que são os amoritas. Os amoritas dominaram a região da Mesopotâmia, e a partir deles nós temos o crescimento da região. Só que quem foi o rei principal dessa primeira fase, né, do primeiro Império Babilônico? Um homem chamado Hammurabi. Quem foi o Hammurabi? Foi o sexto rei mesopotâmico, o mais importante da Mesopotâmia. Tanto que vocês só estudam ele, basicamente, no livro de vocês, enquanto não tem nem menção dos outros 5 antes dele. Ele formou uma força militar e a partir dessa força militar ele iniciou a expansão do território. Esse território chegou na Síria, chegou na Turquia por conta do Hammurabi.
Só que além de ser lembrado como essa força militar, ele também é lembrado pelo Código de Hammurabi, que é o primeiro código de leis que se tem conhecimento na história. O que seria esse Código de Hammurabi? O Código de Hammurabi é um conjunto de leis que foi escrita com letra cuneiforme em uma pedra, igual a essa da imagem. Inclusive, ela é o Código de Hammurabi, tá? A escrita nesse período, ela tinha mais símbolos do que palavras, né, pra gente. E eles eram escritos na pedra. Como? Você molhava uma pedra de argila, fazia os desenhos que você queria, depois colocava ela no sol e aí ia secar e ficaria gravado na pedra. É por isso que isso aí ainda é tão presente, né? Não se acabou com o tempo. Ok. Foi criado pelo Hammurabi, leva o nome dele, foi o primeiro código de leis da humanidade, que se tem conhecimento até hoje, pode ser que amanhã achem outro e aí mude essa informação, mas até hoje é o primeiro. É baseado na lei de Talião. O que seria a lei de Talião, basicamente? Olho por olho, dente por dente. Frase que vocês sempre escutam, provavelmente. O que quer dizer esse olho por olho, dente por dente? Toda vez que acontecer alguma coisa, aí depende dessa coisa, você vai ser punido igualmente. Exemplo, isso acontece em alguns países ainda hoje árabes. Você não, né? Mas enfim. Alguém rouba outra pessoa, certo? Aí você é pego. O que vai acontecer com você? Pelo Código de Hammurabi. Você não vai ser preso, mas você terá a sua mão cortada. Por quê? Porque você utilizou as suas mãos para roubar. Então, vai ser retirado essas mãos. Legal, né? Tinha isso. Tia, Oi. e se a gente usar os pés? Os pés vão ser cortados? Sim. O que você usar. Ô, tia, A boca. Tem que usar a boca. Tem que cortar a boca. Não tem como cortar a boca, né? Então você. precisa Eu vou abacar a boca e eu vou cortar minha boca. só por boca e cortar. Não vou dar, não. Perdeu a presença. Tá bom. Pensamento da pessoa. Aí existe outro exemplo que geralmente o pessoal usa para explicar a lei de Talião. Que é esse aí do exemplo que eu coloquei no slide de vocês, 228. Se um arquiteto, se uma pessoa constrói. Oi. Que? Não é uma página? Não é página, não? Página? Não, no livro de vocês não vem essa parte, assim, do exemplo, entendeu? Mas eu não tenho um livro aqui. Geralmente eu fico só com o meu caderno, então eu nem tenho como te dizer a página com exatidão. Se alguém puder dizer pro Felipe qual seria a página, se você tiver com o livro, eu agradeço. Mas ela tá bem parada. Então vamos lá. De novo. Se um arquiteto, se uma pessoa, ela constrói uma casa, exemplo, e essa casa, ela não está bem construída, vamos supor que ela cai, e aí você vai ferir e matar o proprietário, exemplo, o arquiteto ele vai ser morto. Por quê? Porque ele matou o proprietário daquela casa. Essa seria a punição dele. Mais exemplo, se o arquiteto fez a casa e caiu em cima do filho do dono, quem vai morrer é o filho do arquiteto. Por quê? Porque a lei. Ô tia, se o arquiteto não tiver filho? Se o arquiteto não tiver filho, outra pessoa da família dele vai morrer. Pode ser a esposa, pode ser o Pode ser muito primo. também.
Que horror. Por Tia, se exemplo, ele fosse de família. é difícil ele não ter família, né? A Sarna fala que é em desenho. Pelo menos uma mãe ele tem que ter, né? Uma mãe. E se não tiver? Ei, tia, Ah, tem gente que não, tem gente que não cadra, não bota ele no cartório, não. Chama ele de José e pronto. Ave Maria, que horror, Yuri. Tia, ou às vezes a mãe do arquiteto pode estar morta, alguma coisa do tipo, Tudo né? aí. Tia, Aí eles vão procurar outro tipo de punição, no caso, né? Se for inviável fazer isso aí. Dá uma facada na bunda. isso. Só que, claro, é sempre equivalente. Só que tem um negócio. A lei de Talião, o Código de Hammurabi, ele não servia igualmente para todos os cidadãos. Por exemplo, os escravos, eles não tinham, como eles eram escravos, eles não eram considerados seres humanos, né? Por conta disso, as leis não se aplicavam a eles. Então, por exemplo, se alguém matasse um escravo, essa pessoa provavelmente não seria punida. Mas se fosse o contrário, se o escravo matasse uma pessoa, ele seria punido. Por quê? Porque a classe, a importância da pessoa dentro da sociedade também vai importar para saber se o código vai ser feito ou não. Vai ser exercido Tia, ou você não. tá ali Olha, tia, você tá ali. Isso. A lei aqui, ela não é igualitária para todas as pessoas. Teoricamente, as leis que nós temos hoje no Brasil, exemplo, elas são iguais para todo mundo. Mas na prática, não é assim que acontece. Só que aqui na lei de Talião, no Código de Hammurabi, eles colocavam no código, basicamente dizendo, olha, vocês não são iguais perante a lei. Então, aqui os cidadãos não são da mesma classe e também não recebem as mesmas punições, ou também a lei às vezes nem se aplica, certo? Outro exemplo, e aí é um exemplo que vocês viram na Bíblia com a Maria Madalena, né? Que é a questão do adultério. Quando a mulher praticava o adultério, que seria a traição, né, do seu marido, ela, na lei de Talião, né, no Código de Hammurabi, essa mulher seria apedrejada em praça pública. E aí vem o exemplo da Maria Madalena, que foi o que aconteceu com ela, só que Jesus impediu o apedrejamento. Então, é um dos exemplos também do Código de Hammurabi, como é que ele servia. E as mulheres, elas eram bem mais punidas do que o homem, por exemplo. Se um homem praticasse adultério, ele não seria punido. Por quê? Porque é da natureza do homem fazer esse tipo de coisa. Segundo a antiguidade e algumas pessoas atualmente também, né? Que têm esse mesmo pensamento. Não, viu? Então, a gata passando. Então é isso, né? O Código de Hammurabi seria isso. Aí vamos lá. O Hammurabi, ele morreu, claro, ele não era imortal. E a partir da morte do Hammurabi, nós temos de novo uma instabilidade na Mesopotâmia. E essa instabilidade fez com que tivesse outra invasão de outro povo, que eram os assírios. Os assírios são considerados o primeiro exército profissional da história. Eles são extremamente técnicos, dominaram vários povos, tentaram invadir vários outros povos e conseguiram até. Eram cruéis, não faziam escravos. Quando eles dominavam uma cidade, a primeira coisa que eles faziam era matar os soldados do outro exército e depois matar as crianças e as mulheres. Eles não faziam escravos, ninguém sobrevivia a um ataque assírio. Muito silencioso, né? Bem, como é que eu posso dizer? Eles eram bem cruéis. Mas, em compensação, eles tinham um ótimo exército. Então, para eles era muito bom invadir povos, já que geralmente eles venciam.
Quando é que eles são derrotados, os assírios? Pode dizer. Quando os caldeus, eles, aprendendo as técnicas de guerra dos assírios, usaram essas técnicas contra eles e conseguiram derrotá-los. Então, os caldeus derrotaram os assírios utilizando as técnicas de guerra deles mesmos. Basicamente, foi atacado por um exército igual a ele e não conseguiu, não deu certo. Se ferrou por tudo que fez. Isso. Então, a partir da derrota dos assírios, nós temos o Segundo Império Babilônico com os caldeus. Também é outra que aparece muito na Bíblia, os caldeus. Então, o Segundo Império Babilônico, ele também pode ser chamado de Império Caldênico, começou em 626 a.C. e terminou em 539 a.C. Os caldeus, eles tinham a maior biblioteca da antiguidade, ok? E também nós temos aí no Segundo Império Babilônico a Torre de Babel, também é algo que aparece muito na Bíblia, e os Jardins Suspensos da Babilônia, que também é algo que aparece bastante na Bíblia, né? Principalmente nessa parte aí, que lá, claro, dizem que a Torre de Babel tinha não sei quantas línguas e alguma coisa que eu não me lembro mais o específico que seria. Tia, Ah, sabe o que eu acho? Que a Torre de Babel foi que formou as línguas. sim, o pessoal diz isso, né? Na Bíblia Eu principalmente. acho. Era um ponto de encontro de vários povos. Provavelmente, sim, existiu esse Aí eles foram se contato. separando. Aí nós temos, vou colocar aqui representações, tá? Representações porque a gente não sabe como eram realmente, entendeu? Então a gente só tem uma ideia de como seria. Essa aí seria a Torre de Babel, tá? Então, nessa Torre de Babel, cada uma dessas Bem estruturas, alta, né? ela Tia. tinha uma função. Oi. Parece um bolo. Parece um bolo, né? Parece a torre lá da Espanha. Parece um bolo. Torre de Pisa. Parece. A Só que é cobertura menor. é um bolo gigante. Então, é aqui que nós tínhamos o encontro de vários povos diferentes. E aí, na Bíblia diz que a partir da Torre de Babel, várias línguas foram inventadas. E também diz na Bíblia que era um local que tinha profanidade, né? Também. Mas aí é outros 500, porque o que é profanidade pra gente é uma coisa e para a antiguidade é outra. Então, talvez na antiguidade eles não tivessem esse pensamento de algo que era para ter vergonha ou para ser escondido. Aí depende. Depende muito da nossa visão. E nós temos os jardins suspensos da Babilônia. Os jardins suspensos da Babilônia, não se sabe se eles existiram, tá? Tem indícios científicos, históricos, que a Torre de Babel realmente existiu. Talvez não do tamanho que se diz na Bíblia, mas ela existiu. Já os jardins suspensos da Babilônia não tem vestígios concretos que ele existiu. Então, essa aí seria uma representação do que seriam os jardins suspensos, que eu particularmente acho lindo essas representações que eles fazem da antiguidade, principalmente da Babilônia, que é algo realmente bem colorido. Então, esse seria uma representação dos jardins suspensos, tá? Aí nós temos o principal rei dos caldeus, que é o Nabucodonosor. Outro que apareceu também em novelas bíblicas da Record, que sempre usa os personagens bíblicos para fazer suas novelas. Que ele foi, inclusive, retratado como um rei impiedoso. Ele era mesmo, então, ok. Então, Nabucodonosor, ele é o patrono, basicamente, da Torre de Babel e também dos jardins suspensos da Babilônia. Foi ele que pensou. Ele era meio megalomaníaco, né? Aquela pessoa que gosta de coisas grandes. Então, a partir do governo dele, nós temos a Torre de Babel e os jardins suspensos da Babilônia e também o processo de expansão da Mesopotâmia.
A Mesopotâmia ela chega no auge do seu tamanho no reino do Nabucodonosor, certo? Tia, Ah, eu gostava de coisas grandes, era? olha, uma pessoa Eu acho megalomaníaca. também, Felipe. Entendi. Uma, E tia, ah, então o copo era pra ser grande pra ele, né? Copo como é? gigante. Eu Você tenho com medo gosta de de palavra do coisas Felipe. grandes, né? Ah, Você gosta de coisa grande? Então ele deveria ter um copo gigante. Tá, mano. Tu sabe, né, que ele tem coisa gostava, grande, né? Cara, caraca, cara, ele gostava muito de ouro também, né? Tudo dele era de ouro, era banhado a ouro. O pessoal disse que os jardins suspensos da Babilônia, eles tinham detalhes de ouro. Porque o Nabucodonosor era extravagante, né? eu tô com medo que o Felipe vai falar mais. Então ele gostava dessas coisas. Então o Nabucodonosor ele foi muito massa para o Império Babilônico, conseguiu a expansão, promoveu várias obras públicas, inclusive a Torre de Babel e os Jardins Suspensos. E quando Nabucodonosor morreu, começou a instabilidade de novo, e aí a Mesopotâmia começou a ser invadida por outros povos e a civilização como um todo foi extinta, parou de existir. Existem vestígios, claro, deles, tanto culturalmente como vestígios físicos, mas eles começaram o processo de extinção dessa cultura a partir da morte do Nabucodonosor. Outro também rei do Império Babilônico seria o Assurbanipal, que também é outro que geralmente é representado nas histórias bíblicas, porque eles foram os dois principais reis do Segundo Império Babilônico. Que aí, justamente, essa Babilônia também é representada na Bíblia, como eu já falei para vocês. Só que essa história seria uma história que vem antes da de Jesus, né? Porque Jesus ainda não estava presente, ele ainda não estava vivo entre nós. Então, vou perguntar para vocês um negócio. Vocês entenderam? Se vocês tiverem alguma dúvida com os trabalhos de outras disciplinas, vocês podem falar também, viu? Oi. Então, Tia, oi. tem que bater a foto da maquete com a farda. Era bom, a não ser que você não tenha E meu trabalho acesso tá bom? à Eu tô vendo farda. a aula fazendo a maquete aqui, tia. Então não acesso, porque eu tô com a Tia, maquete. E o meu trabalho tá bom? Tá ótimo. Eu tenho que ficar olhando pra aula e ficar olhando aqui pro meu trabalho. Ô tia, tia, olha manda aqui. pra senhora o meu trabalho. Eu que tenho Certo. 4 horas aqui. Yuri, tu faz o seguinte, tu bate a foto sem farda, já que tu não tem acesso. Hein, Mas tia? mostra o seu rostinho quando você for bater a foto. Oi, filho. Vai botar na escola, né? Eu sou tão lindo. Aí tem que botar na escola. Coloca a maquiagem que a gente todinho. Colocar uma foto tua, ô Yuri, na escola, a escola desmorona. Que horror. E, Se a escola desmorar no Tia, sabe caminho, por que ela não enviar a foto da maquete pro Google Classroom? Se você me enviou no WhatsApp, não precisa. Se você me enviou no WhatsApp. Ah, enviei. Pronto. Quem não enviou no WhatsApp, aí envia no Google Classroom. Né? Mas tia, aí, quem enviou no WhatsApp, faz o favor de marcar a atividade como enviada. Porque aí fica lá constando que foi enviada, certo? ô tia, Hum. Aquele código lá daquele cara lá, né? Que se alguém errou. Isso, não, mas não era pra cortar o braço. Era pra cortar o dedo. E Felipe tá bem. Felipe, tu tá bem? lá, né? Mas o fato de cortar a mão era justamente para a pessoa nunca mais roubar. Se você não tiver os seus dedos, é um exemplo, você ainda pode pegar uma cor com a mão, sei lá, não sei, né? Eu tenho os meus dedos, então não sei como. Deus, a boca. Como? Aí só vai ficar a minha mão, né? Vou ficar sem Tia, coisa Aí pra se mexer. ele usou as duas mãos, vai ser cortado as duas mãos. Muito bom, tia, muito a bom. aula vai acabar que horas, hein? Pelo Vai amor de acabar Deus. agora, senhora. Ele pode Eu vou, fa- arrancar os Amém, dois Senhor. pés e colocar na mão. eu vou fazer só a chamada de novo. E Fala. aí vocês já vão saindo. Uhum. Kaline Ok. não está. Eu Bianca, Depois Caetano.
Presente. Vai ter um autor. Daniele, Ei, tia, diga. fazer uma atividade. Qual é o quê? Atividade. A atividade eu vou colocar no Google Classroom, viu? As páginas. Ô tia, tia. Diz. A sua cara parece da Emily Prato.